pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Música Café. Hoje eu vou fazer um review rapidinho aqui do Edifier X3, que é um fone que ficou muito popular aí pela qualidade e preço da Edifier. Para quem não conhece, a Edifier é uma fabricante chinesa e é feita por um grupo de amigos que tinham um apreço maior por áudio. E aí eles resolveram criar equipamentos com uma qualidade mais alta com um preço acessível. Eles também fazem produtos OEM, né, que eles colocam a marca deles em produtos que são de outros fabricantes, mas são poucos produtos que eles fazem isso. Eles têm uma linha muito boa de caixa de sons e monitores que têm uma boa qualidade e têm um preço bem acessível, bem abaixo de alguns monitores aí de marcas europeias ou até de marcas americanas e que têm uma qualidade bem razoável. Agora eu vou falar de um modo geral sobre o fone. Ele é um fone que custa aí cerca de $30, hoje você acha ele aí entre 150 a 200 reais, ou no AliExpress ou na loja Edifier, aqui no Brasil, eles têm um representante oficial. Ele é um fone Bluetooth TWS com um driver dinâmico único de 6 mm e tem controle por toque, não tem botãozinho, aqui é controlado por toque. E ele tem uma bateria que é excelente pelo tamanho, ela dura 6 horas de uso contínuo. Bom, o que eu gostei muito desse fone é que ele é bem compacto, tem um ajuste muito fácil, é confortável, eu acho que deve servir para a maior parte das pessoas. Agora, o que eu gostei menos é que ele tem um controle por toque meio ruim e a conexão dele é micro USB, que já está em desuso. Hoje a gente vê tudo USB-C. Legal, agora eu vou falar um pouquinho sobre a qualidade construtiva e a caixa. A caixinha dele é bem coerente com o preço, é uma caixinha de cartonado simples, com plástico protetor dentro. Vem o cabo aqui, um manualzinho, os fones aqui dentro, a caixinha e dois pares de ponteiras que estão aqui dentro. Tá? E ele é um fone assim, vem o básico do básico, mas tudo atende muito bem, você pode tirar da caixa e sair usando. A qualidade dos fones também é muito compatível com o preço, ele tem um plástico, ele é todo feito de um plástico mais fininho, bem levinho, e o fone também é feito de um plástico injetado, mais fininho e bem leve. Ele assim, parece que aguenta bem, ele tem uma certa resistência à água IPX5, que aguenta suor, jatos d'água, chuva. E a caixinha aparentemente é o mesmo plástico do fone, só que um pouco mais fininha. Nela a gente tem apenas essa entrada micro USB e bem debaixo aqui, quando você está carregando, acende um LEDzinho vermelho, que não dá para ver agora. E ele não tem LED indicativo de bateria, isso aí é um ponto negativo, mas pelo preço tá ok, dá para aguentar. Os fones eles têm um LED indicativo em cada um, que dependendo do jeito que está piscando e da cor, ele indica um status. Vocês podem entrar lá no meu blog, que lá eu detalho bem o que cada piscada de LED fala. Agora falando da parte técnica, ele tem uma resposta em frequência de 20 a 20 kHz, tem uma sensibilidade de 95 dB por miliwatt, tem só um driver dinâmico de 6 mm e a bateria dele tem 60 mAh em cada fone, mais 500 do case. A duração da bateria dos fones é de mais ou menos 6 horas continuamente, dura um pouquinho mais, mas não é tão bom assim. E o case aguenta mais 3 recargas. Conexão micro USB. Uma coisa muito interessante é que ele tem o codec aptX e SBC. O aptX consegue decodificar a música em uma resolução um pouco mais alta. E ele suporta 16 bits com 44.1 kHz. A conexão dele é Bluetooth 5.0 e ele tem proteção contra água IPX5, contra jatos d'água, chuva, suor e poeira. E o peso é incrível, gente. São só 4 gramas cada fone. Isso aqui pesa só 4 gramas. E o estojinho pesa 25. Então ele é muito leve mesmo, cabe em qualquer bolso. Agora um pouquinho sobre a ergonomia dele. O Edifier X3 é um fone que deve servir muito bem para quase todo mundo, porque ele tem um formato bem universal, ele é bem pequenininho e não tem problema com orelhas menores, ouvidos menores, o bocal dele também é bem fininho e realmente ele tem um ajuste bem confortável, fácil e rápido. O case é compacto, você consegue colocar isso aqui no bolso ou na bolsa ou o que quer que seja, bem rapidinho, bem tranquilo. O ajuste do X3 com as ponteiras de fábrica, ele é bem firme. Eu acho que você pode correr, pode ir na academia, pode fazer o que você quiser. Essa ponteirinha aqui, ela tem um ajuste bastante firme, o silicone dela tem um grip, então achei bem legal. O volume máximo dele não é tão alto. Então se você gosta de uma música mais calma, uma música clássica, né, um jazz mais suave, talvez você não consiga ouvir em ambiente muito ruidoso. Por outro lado, ele isola muito bem o ruído. A ponteira dele e o jeito que ele é montado, ele isola muito bem o ruído, então você consegue isolar bem legal e não precisa escutar a música tão alto assim.
Agora, para outros estilos, rock, música eletrônica, etc., ele tem um volume mais do que satisfatório e ouvir mais alto que isso é perigoso. Bom, uma vez que eles são pareados pela primeira vez, é só tirar do case, estão conectados ao telefone ou tablet, o que quer que seja, e rapidinho está conectado e você está escutando música. Ele conecta preferencialmente pelo lado esquerdo, fica identificado como Edifier L, mas dá para resetar e voltar a conectar pelo lado direito. Os fones têm um controle touch, e o controle touch deles é um toque rápido em qualquer lado, você dá play, pause, atende ou desliga, e 3 toques em qualquer lado, vai para a música anterior, 2 toques, vai para a próxima música, e um toque de 2 segundos você chama o Google Assistente ou a Siri, para quem tem aí o iPhone. Minha crítica com relação a isso é, primeiro, o toque não funciona tão bem, tá? O toque, às vezes ele não reconhece, às vezes ele reconhece sem tocar, tem vezes que eu estou na academia assim, eu viro a cabeça de lado para fazer algum alongamento, algum exercício, encosto o meu ombro aqui, ele vai e para. Então ele não é tão preciso assim, não é excelente, mas atende. E tem vezes que ele não reconhece os toques múltiplos, então às vezes você coloca dá 2 toques, ele pausa a música. Às vezes você dá 3 toques, ele pula para frente, ou às vezes você dá 3 toques, ele pausa a música. Então eu não achei muito responsivo, não é muito bom e ele não tem um feedback. Né? Igual, por exemplo, o Pamu Quiet, que quando você dá os toques nele, ele te dá um feedback, um bipzinho. É interessante. Isso eu não achei tão bom. E esse desperdício de 3 toques. Ele poderia estar usando 3 toques para aumentar o volume, diminuir o volume, ou alguma coisa mais útil do que usar 3 toques em ambos os lados para a música anterior. Eu achei um pouco inútil, achei uma decisão meio ruim, mas tudo bem. Um outro problema, muito assim, que talvez não seja um problema para a maioria das pessoas, mas é que ele não desliga se você não tiver com case. Então vamos supor que você tirou o fone, botou no ouvido e saiu de casa, só com o fone. Aí eventualmente você quer desligar o fone, guardar no bolso, sei lá, e está sem o case. Você não consegue desligar, ele fica ligado até a bateria acabar. Você pode apertar o botão um monte de vezes, você pode segurar, não vai desligar. Eu tentei de tudo e no manual não fala nada, então eu acredito que minha unidade pode estar defeituosa ou isso realmente acontece. Uma coisa muito importante, a conexão dele. A conexão dele não é das mais estáveis. Direto você tem um problema entre a conexão do lado esquerdo e direito. Às vezes ele fica perdido, um pausa, o outro pausa, e fica aquela coisa, mas não é tão frequente assim, dá para escutar bastante música sem ter interferência. Agora, quando ele passa de mais ou menos 5 horas e meia de uso, aí sim, aí a conexão começa a cair o tempo todo, ele desconecta do celular, conecta de novo, pausa a música sem se querer, então assim, a conexão dele a partir de 5 horas e meia de uso fica terrível, fica quase impossível de usar. Mas ainda assim a bateria dura assim 6 horas e 15, 6 horas e meia de uso contínuo. É bem impressionante para um fone desse peso, desse preço e desse tamanho, mas a partir de 5 horas e meia começa a ficar um pouco chato e não é todo mundo que vai querer. O case leva cerca de 1 hora e meia, 1 hora e 50 para carregar completamente os fones quando eles estão bem descarregados, né? Zerados ou perto disso. Então você coloca, fecha, cerca de 1 hora e meia, 1 hora e 50 depois, essa luzinha aqui vermelha apaga e ele está carregado e pronto para usar mais cerca de 6 horas aí. A última carga dele não dá 6 horas, não, dependendo do quanto que você usar aí. Depois da última carga ele dura aí 4 horas, 5, dependendo do volume que você escuta. Os testes que eu fiz foi em volume de mais ou menos 60%, 70% do smartphone. Então não é um volume tão alto, mas também é um volume que bastante coisa fica bem alta. E eu não tenho o hábito de ouvir música tão alto. A maneira como ele se encaixa no case, ela poderia ser um pouquinho melhor. Por quê? Porque às vezes ele fica meio bambo. Então você põe no case, coloca no bolso, aí ele está lá balançando no bolso e quando você olha para o seu celular, ele está lá conectado. Aí você, pô, o que está conectado aqui? Quando você vai ver, é porque ele deu uma puladinha para fora e parou de carregar. Tá? Então isso acontece às vezes, não é tão frequente, é razoável, mas acontece sim. Às vezes ele escapa dos contatinhos aqui e para de carregar. Mas, apesar de todos esses probleminhas que são naturais no fone baratinho assim, o X3 é muito compacto, muito levinho, você coloca no bolso, você nem sente que ele está lá, então compensa todos os outros problemas. Agora o mais importante, eu vou falar do som do X3. Ele é um som mais popular, é um som com os graves um pouco mais para frente, principalmente na região dos médios graves, que são um pouco inchados, mas tem uma extensão muito boa e eu achei o impacto dele impressionante para um driver de 6mm e um fone TWS desse preço. Então ele tem um impacto muito bom, é um fone gostoso de ouvir. O aumento deles no médio grave não é tão assim cansativo, é um aumento que pode até ser divertido para alguns estilos, tipo música eletrônica, rap, hip hop. Eu achei bem interessante. Já a região média dele não é tão bem resolvida assim.
quando você escuta a apresentação de vozes, pode ser que tenha uma mudança de timbre, pode ser que você não escute a voz do jeito que você está acostumado. E uma música que de cara me incomodou é uma música chamada Samara, do Blanco White, em que ele canta com um constante acompanhamento com bumbo e baixo, que é a região que esse fone tem mais poder, assim, tem mais ganho. E tudo fica mais ou menos embolado, misturando um pouco o som do bumbo com baixo, tornando meio difícil de entender o que ele está cantando. E como eu estou acostumado a escutar essa música em outros fones, às vezes alguns mais sofisticados, eu senti essa diferença nos instrumentos com a voz, que ficou um pouco embolado, e o timbre também ficou um pouco modificado. Mas é um gênero muito específico e eu acho que isso não se aplica para a maioria das músicas. Os médios dele são um pouquinho fracos, mas não dá para exigir nada de um fone desse tipo. Então ele passa muito bem. Comparando diretamente com um fone que mostra vozes muito bem, que tem um colorido muito bonito, que é o Tim Hi-Fi P1, eu sei que a diferença de preço não dá para comparar, mas parece que o X3 tem um cover do Blanco White cantando. É até engraçado. Agora, sobre os agudos, a região aguda dele é bem comportada e às vezes até um pouco ausente. Então, apesar de não apresentar muitos detalhes, né, ele tem pouco nível de detalhe, não incomoda porque ele é um fone que é feito mais para academia, para esportes, para ir na rua, para andar, para caminhar, correr, etc. Então eu acho que você não vai querer ficar ouvindo detalhezinho na música enquanto você escuta com um fone desse fazendo algum exercício, né, na rua, trabalhando, etc. Então eu acho que é um fone que cumpre muito bem seu papel no som. O som dele não é o mais equilibrado do mundo, é um som que tende mais para o escuro, um pouquinho bloated, inchado. Então, mas de uma maneira geral é muito bom, ainda mais comparado com fones do mesmo valor. Quando você compara, por exemplo, com o Blue Dio, aquele Blue Dio High, ou quando você compara com algum QCY, desses mais baratinhos, talvez o T1, talvez o QS1, eles são muito mais inchados, têm muito menos detalhe e apresentam pior a música. Esse aqui apresenta de uma maneira bem melhor, bem mais agradável, fônica, e ele tem um som que realmente é mais voltado para a música eletrônica, para a música popular, pop, etc., e ele cumpre muito, muito bem seu papel nesse quesito. Então eu gostei muito, e é muito leve, você consegue levar no bolso, vai na academia e tal. Então é um fone que dá para ficar assim na sua mochila plantado direto, porque não incomoda, não ocupa espaço. É muito interessante esse fone. Pessoal, vou fazer só uma demonstração rapidinha aqui do microfone do X3. Eu estou falando do microfone dele agora, e agora eu vou inserir alguns ruídos para a gente poder testar como que é o cancelamento de ruído dele. Primeiro eu vou colocar burburinho de gente. Bom, tem um burburinho de gente aqui perto de mim, um volume mais ou menos que é um restaurante. E eu não sei se está dando para ouvir direito, mas esse é o microfone dele com o burburinho. Agora eu vou ligar um ventilador. Agora é o som do microfone com o ventilador, que é mais ou menos o barulho de avião, né? E eu não sei como é que está aí, mas assim que dá para ouvir com o ruído de ventilador. Agora eu estou com um ruído marrom, que também parece muito com barulho de motor de ônibus, de avião. E agora ruído rosa, que é aquela chiadeira normal. Como é que está aí minha voz? Não sei. Depois a gente escuta junto. Bom, pessoal, é isso. Esse é o microfone do X3. Ele é até razoável, ele dá uma comprimida na voz, mas dá para entender tudo muito bem quando estiver falando ao telefone aí. Ruído, ele não cancela tão bem ruído de alta frequência, igual vocês devem ter percebido aí, mas ruído de baixa frequência fica beleza. Dá para conversar num restaurante, por exemplo, e ser entendido claramente. Agora, para quem eu vou recomendar esse fone? Quem está buscando um fone TWS com uma qualidade um pouquinho melhor do que esses baratinhos, esses com uma assinatura sonora mais de mercado, e que tem uma bateria muito boa e é compacto, eu acho que o X3 é excelente, porque ele é muito barato, é um fone que você não vai ter tanto medo assim de perder, porque afinal de contas não custou tão caro. A bateria dele dura muito. Na mesma categoria, você dificilmente encontra uma bateria que dure esse tanto. A maior parte dura 3 horas, 2 horas e meia, no máximo 4 horas. Esse aqui dura 6. E eu testei várias vezes, ele dura 6 horas ou mais. Então realmente é um fone que, pela faixa de preço, dificilmente vai ser encontrado uma durabilidade assim da bateria. Então eu recomendo para quem quer um TWS nessas condições. Se você quer um pouco mais de detalhe, se você quer um fone TWS para ouvir dentro de casa e tal, talvez o Edifier não seja a melhor opção,
mas aí você vai precisar gastar um pouco mais de dinheiro. Então, se o orçamento está curto, isso aqui é o cara. Agora a conclusão, eu achei o X3 uma excelente opção de TWS de baixo custo. Para mim foi o melhor que eu já testei, dentre os Blue Dio da vida, QCY e todos esses baratinhos. Eu achei ele a melhor opção, pela bateria, que é excelente, pelo som, que é muito bom também. Ele tem um ajuste muito bom, muito firme e dificilmente vai incomodar alguém. Ele não tem haste, então ele não fica caindo, ele é muito bom. O som dele não impressiona em nada, mas também é melhor do que esses de fones de mercado e cumpre muito bem sua finalidade, que é ouvir música, né, nas condições que eu já falei. Ele tem resistência à água, então você pode correr sem problema. Se tomar uma chuva, não vai ter problema. E ele também não desagrada. Eu não escutei nada que eu falei, pô, isso aqui está muito ruim, ou isso aqui não dá para escutar, ou tem um tom assim assado. Tudo dá para escutar muito bem, tudo fica muito bem com ele, tudo fica agradável, nada desagrada. E no seu patamar de preço, eu acredito que esse seja a melhor opção, sem dúvida. Dos que eu testei até hoje, é a melhor opção. Em função de tudo isso que eu falei e também do som. Ele é muito agradável e eu recomendo fortemente que vocês considerem esse fone se tiver com orçamento curto e quiser um TWS bem legal. Falta aí o medidor de bateria, que a maioria tem, só que ele compensa com as outras qualidades, igual eu já falei. Pessoal, foi um vídeo rapidinho, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, aperta o botãozinho de like aqui. Se não gostaram, tem o botão de não gostar. E se quiserem, se inscrevam no canal, que logo mais eu trago mais coisas sobre música, café, áudio e qualquer coisa que der na telha de falar. Um abração e até a próxima.